Olá, paz seja convosco. Mais um momento então para nós compartilharmos com você a palavra de Deus. É uma palavra que eu tenho certeza que vai de encontro ao teu coração. Você que é mãe, você que é mulher, nesse dia tão especial, eu quero compartilhar uma palavra de Deus para vocês que são mães. Eu quero falar aqui neste momento sobre três personagens bíblicas. Eu quero falar de Joquebede, eu quero falar de Ana e também eu quero falar de Maria. Essas três mulheres foram mulheres de Deus. Joquebede, para quem não sabe, foi mãe de Moisés. E quando Moisés nasceu um homem, um menino, e a Bíblia nos ensina que naquele tempo Faraó do Egito ele tinha um decreto que quando nascesse dos hebreus, menino era para ser lançado no rio, era para ser morto. E a mãe de Moisés, quando ele nasceu, teve uma estratégia. A Bíblia diz que Joquebede o escondeu por 3 meses para que os soldados não o matassem. E depois de 3 meses, Moisés já estava grande e devido ao seu tamanho, ela teve que se desfazer do seu filho. Mas ela foi muito inteligente, a Bíblia diz que ela foi muito sábia. Ela pegou uma espécie de cesto e o colocou dentro e lançou sobre o rio. E o nome Moisés significa lançado nas águas. E colocou ele no rio. E a Bíblia diz que a sua irmã, um pouco maior, Miriam, a Bíblia diz que Miriam o acompanhava, ficou olhando. E ela viu que a filha de Faraó estava se banhando na parte de baixo. E ela percebeu que a filha de Faraó viu a Moisés. E a Bíblia diz que a filha de Faraó se encantou com Moisés. Achou ele encantador, achou ele muito belo, se encantou pela criança. E Miriam teve uma ideia. A Bíblia diz que Miriam disse: você não quer que eu contrate para você uma das hebreias para que cuide desse menino? E imediatamente a filha de Faraó concordou e Moisés foi cuidado pela sua própria mãe e a sua própria mãe o cuidava e ainda assim ganhava um salário. Amados, existem decretos, existem coisas que o homem faz, mas nós devemos entender que temos que fazer o que Deus manda. Muitas vezes o homem quer poder, quer autoridade e quer que nós façamos alguma coisa, mas Joquebede, ela não entregou o seu filho para ser morto. Ela colocou ele no rio e esperou em Deus. Eu quero dizer para você que temos que ter estratégias como a mãe de Moisés. Eu quero falar também de Ana. Ana, uma serva do Senhor, uma mulher que chorava, que clamava a Deus e pedia para Deus um filho homem. A Bíblia diz que ela chorava muito e a sua rival Penina a incomodava. Mas chegou um tempo que ela disse assim para Deus. A Bíblia diz em 1 Samuel 1:9 que ela votou um voto com Deus. A Bíblia diz que ela disse assim: se o Senhor me der um filho homem, eu o darei ao Senhor. Ou seja, se o Senhor me der, eu o entregarei de volta. Amados, e Deus, nós sempre queremos algo de Deus, mas Deus, Ele também espera algo de nós, como Ele esperava de Ana. Ana precisava de um filho e Deus precisava de um profeta. Deus precisava separar um homem para ele. E a Bíblia diz que Deus deu para Ana Samuel. Aleluia. E ela o devolveu. Mas Deus, quando nós devolvemos algo para Deus, Deus não nos dá só o que pedimos. A Bíblia diz que Ana recebeu mais 3 filhos e 2 filhas. Ela pediu 1 e Deus deu 6. Amados, Deus,
Ele faz além do que nós pedimos ou pensamos quando nós abrimos o nosso coração para Ele, como Ana abriu seu coração. A Bíblia diz que o profeta Samuel foi um dos maiores profetas. Ele foi um dos últimos juízes e também foi um dos maiores profetas. Ele ungiu a Saul, ele ungiu a Davi. Deus falava com ele em sonhos, ele ouvia a voz de Deus, foi um grande profeta de Deus. Muitas vezes nós esperamos de Deus, mas Deus espera algo de nós. E Ana disse: se o Senhor me dá, eu te devolvo. Essa mulher é um exemplo de mulher a ser seguida. E também eu quero compartilhar com vocês a respeito de Maria. A Bíblia diz que o anjo Gabriel chegou a Maria e disse: o Senhor tem achado graça aos seus olhos. Você vai dar à luz um menino e o nome dele será chamado Jesus e ele reinará eternamente. E ela ficou assustada, ficou amedrontada, mas Deus, quando Ele tem um propósito, Ele faz o sobrenatural. Ela, por um espaço de tempo, ficou amedrontada, mas Deus tinha Jesus para ela. Deus deu para Ana, porque achou graça aos olhos dela. Deus deu o filho dele, colocou no ventre dela. Olha que privilégio, porque a Bíblia diz que Deus achou graça aos olhos de Maria. Deus achou graça em Maria. Amados, quando Deus se alegra com alguém, quando Deus se alegra com nós, quando Deus se alegra como Ele se alegrou com Joquebede, como Ele se alegrou com Ana, como Ele se alegrou com Maria, Ele nos dá filhos, Ele nos dá herança, Ele nos abençoa de uma forma extraordinária. Amados, eu não sei o que você tem pedido a Deus, ou qual a sua estratégia diante de Deus, mas essas 3 mulheres são exemplos a ser seguidos. Joquebede, uma mulher que foi inteligente. Ana fez um voto com Deus e devolveu para Deus. E Maria achou graça aos olhos de Deus. Eu quero, como amanhã é o Dia das Mães, eu quero que você, mulher, aprenda com esses exemplos bíblicos. Seja inteligente, entregue ao Senhor, se consagre ao Senhor, que Deus tem filhos especiais para vocês. Feliz Dia das Mães e que Deus abençoe.